Seja bem-vindo à resolução da questão número 31 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Então, vamos para a nossa questão. Sabendo que P, Q e R são três proposições, julgue o item. Questão da banca Quadrix. As proposições não P e Q e não P ou não Q são equivalentes. Qual que é o conceito de proposições equivalentes? É quando elas apresentam a mesma tabela verdade. Aqui sim nós temos uma equivalência, é um caso clássico da negação da conjunção. A negação da conjunção, quando você tem aí a negação da conjunção, negação de P e Q, você tem pelas leis de Morgan, não P ou não Q. Como que a gente demonstra isso? Nós fazemos a tabela verdade. Então, fazendo a tabela verdade, você vai ter o quê? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Negação do P. A gente vai colocar os valores do P, só que com sinal trocado. Então, vai ser falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Negação do Q. Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Note que eu coloquei a proposição com o sinal trocado aí do valor lógico. Agora nós temos aqui a conjunção. Para fazer a tabela verdade, eu vou colocar aqui a tabela verdade completa para te auxiliar. Caso você já saiba da tabela verdade, fazer ela completa, então não precisa nem você colocar. Então você tem aqui o seguinte, quando eu tenho aqui P e Q, qual que é a tabela verdade que eu tenho? Eu tenho essa tabela verdade, que é verdadeiro, falso, falso e falso. Ela só dá verdade quando eu tenho tanto em P quanto em Q verdadeiro. Se eu fizer a negação dessa proposição composta aqui, basta eu fazer a inversão do sinal. Então, eu teria aqui falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E aí, como a gente tem aqui uma situação onde ele pede a equivalência, para confirmarmos a equivalência, quando eu fizer a tabela verdade agora do não P ou não Q, tem que ser igual a essa que a gente já tem, para poder ser equivalente. Então, vamos fazer essa tabela verdade. Quando você tem o ou, qual que é a regrinha no ou? No ou é o seguinte, se um dos dois aqui for verdadeiro ou ambos forem verdadeiro, meu resultado é verdadeiro. Ele só vai ser falso, o meu resultado aqui só vai ser falso quando você tiver tanto no P quanto no Q falso. No caso aqui, como eu vou estar fazendo não P com não Q, eu vou olhar aqui, ó. Não P é falso e não Q é falso. Então, se os dois são falsos, o resultado aqui é falso. Agora, em um dos dois, se eu tiver verdadeiro, meu resultado é verdadeiro. Aí você vai notar o seguinte, a tabela verdade, tanto por esse caminho quanto por esse, vai dar o mesmo valor, né? Nas proposições, na soma das proposições, aí, nas operações que nós fazemos com as proposições, o valor lógico final é o mesmo. E então significa que você tem aí uma proposição que é equivalente. Esse item é o item que está correto. Então, toda vez que pedir equivalência das proposições, você monta a tabela verdade e faz. Se der o mesmo valor lógico nas colunas de ambos, então é uma equivalência. Beleza? Eu sou o professor Tiago Gomes.